Olá, olá, 28 de agosto de 2020, confira as principais notícias desta sexta-feira. Contratos firmados por prefeituras do Maranhão no período da pandemia são alvo de investigação pelos órgãos de controle. Em Imperatriz estão proibidos shows e eventos aos domingos e bares e restaurantes vão ter redução no número de clientes atendidos. No Dia dos Bancários, vamos falar sobre o desafio desses profissionais em tempos de pandemia. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você ligado aqui na TV Difusora. A gente está começando nessa sexta-feira o nosso Bom Dia Maranhão. Vamos lá, o dia já começou e você está com a gente e a gente fica feliz demais. Em nome de toda a nossa equipe, nosso muito obrigado por essa audiência que só cresce aqui no nosso Bom Dia. Daqui a pouco você vai ter Silvão Alves de volta falando de segurança. Ele que desde 6 da manhã apresenta o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. Vem aí John Coutrin e os bastidores da política. Já para você aqui no nosso Bom Dia nessa sexta-feira. Um abraço aos amigos aí em Balsas, em Imperatriz, em Açailândia, aos amigos que nos acompanham na Baixada Maranhense, os amigos que nos acompanham aí em Pinheiro, também em São Bento, acompanhando a nossa programação, ligados aqui na TV Difusora nessa manhã, tá bom? Vamos lá, a gente começa o dia com imagens ao vivo da capital de todos os maranhenses. Temos as imagens ao vivo, vamos mostrar para você. Imagens ao vivo de São Luís, daqui a pouquinho o nosso Eduardo Bueno atualiza os principais assuntos para nós. Temos aí imagens nesse momento na Praça dos Poetas. Olha como está bonita a praça, gente. Olha, São Luís aí com imagens ao vivo, Praça dos Poetas que ficou linda lá no centro da cidade. Um belo espaço aí e a gente mostra essas imagens em tempo real. Em São Luís hoje o sol já está forte, né? Nesta manhã e daqui a pouquinho a gente tem mais imagens para mostrar para você ao vivo. Ficou bonita demais essa praça, viu? Ali no centro da cidade, próximo ali ao Palácio de Lara Vardieri. São Luís que está completando mais um ano de fundação agora em setembro, já, né? Chega, já agosto está indo embora, em setembro vai chegando. Belo espaço que ficou aí a Praça dos Poetas no centro da capital de todos os maranhenses. É assim que a gente começa o dia, mostrando imagens em tempo real para você da capital maranhense. Vamos agora mostrar imagens ao vivo da segunda maior cidade do estado, Imperatriz. Olha que linda essa imagem, gente. O céu já azul, brilhando forte o sol na cidade banhada pelo Rio Tocantins. Bela imagens do clima ao vivo. Você vê aí, ó, imagem ao vivo desse momento de Imperatriz, banhada pelo Rio Tocantins, cantado em prosa e verso por tanta gente, né? Uma imagem bonita para inspirar você, para começar bem o dia nessa manhã. Imagem de São Luís e também de Imperatriz, tá bom? Cerca de 4 milhões de brasileiros recebem a partir de hoje o segundo ciclo do auxílio emergencial. É isso mesmo. A partir de hoje, portanto, número significativo aí ao auxílio emergencial. Tem gente que não conseguiu receber ainda o primeiro ciclo, mas o pagamento do segundo já está começando. E aí o Eduardo Bueno tem mais detalhes para nós a respeito desse assunto e participa com a gente aqui ao vivo do Bom Dia nesta sexta-feira. Probleminha aqui com o nosso Eduardo, daqui a pouquinho vai trazer para a gente informação a respeito desse assunto. É o pagamento hoje do segundo ciclo do auxílio emergencial. Como eu falei, tem gente que não conseguiu ainda, as agências da Caixa continuam recebendo um número significativo aí de pessoas, gente que chega cedo, está tendo que chegar de madrugada para poder então ter direito a esse auxílio emergencial. Agora sim, o Eduardo está comigo? Bueno, bom dia para você, boa sexta-feira. Oi, Adalberto, uma ótima sexta-feira para você e para todo mundo que nos acompanha. Pois é, esse é o ciclo 2 de pagamento do auxílio emergencial. Lembrando que na semana que vem aí começam a receber aquelas pessoas que se cadastraram primeiro, que tiveram avaliação aí positiva para o auxílio emergencial lá no começo dos cadastros. Agora é para quem se cadastrou nas agências dos Correios e quem também solicitou já no finalzinho aí o considerado ciclo 2. Então, para quem se cadastrou aí no início, aí entre os dias 2 de junho e 8 de julho nos Correios e também através do aplicativo Caixa Tem, vai ser possível então receber essa nova parcela do auxílio emergencial entre 3 de julho e 16 de julho, que foram considerados elegíveis. Também passam a receber agora, viu, Adalberto, aquelas pessoas que entraram no aplicativo Caixa Auxílio Emergencial e fizeram a contestação dos dados, tiveram auxílio bloqueado, conseguiram fazer a contestação, foi reavaliado e agora saiu o resultado. Então, a partir de hoje, então, começa o ciclo 2 e ele vai até o dia 27 de outubro. Você já sabe, isso depende do mês de nascimento de cada trabalhador. Para quem optou por realizar o cadastro
nas agências dos Correios, esse ciclo 2 também começa a ser pago hoje. Agora, Adalberto, é todo um calendário complexo que foi montado pela Caixa, inclusive é dividido por parcelas. Quem recebeu a P2 e a P3 serão pagas no ciclo 3, quem recebeu a P4 e a P5 no ciclo 4. E como eu já bem disse, quem se inscreveu lá no comecinho, teve auxílio aprovado, já recebeu a primeira, a segunda, a terceira e a quarta parcela a partir da semana que vem, a partir aí, da segunda-feira, já começa um novo calendário e passa a receber, então, a quinta parcela. O que a gente está falando aí é de um ciclo que é determinado aí pela Caixa. A Caixa fez uma divisão aí em lotes para quem recebe o auxílio emergencial. Só para a gente lembrar, mais uma vez, os valores são de R$ 600 para os trabalhadores informais e também para quem não tem renda e também para os microempreendedores individuais e R$ 1.200 para as mulheres que são chefes de família. A Caixa informou então que ao todo já foram pagos 179 bilhões de reais para 66,9 milhões de pessoas, viu, Adalberto? E quem ainda quiser saber qualquer informação, tem um site aí da Caixa, que é o site auxilio.caixa.gov.br. Tem um balanço, viu, Adalberto, que chama bastante atenção, é o número de visitas que esse site já recebeu. São cerca de 1,6 bilhão de visitas, ou seja, mais de 1 bilhão e 500 milhões de visitas foram realizadas até o momento. Lembrando que a pessoa também pode acessar ou ligar para a Central 111 para ter qualquer informações, que também já teve 463 milhões de ligações, viu, Adalberto? Então, quem tiver aí alguma dúvida, tem esses dois canais e também pode fazer, então, a partir de hoje, quem faz parte do ciclo 2, toda a movimentação através do aplicativo Caixa Tem. Eu volto ao estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, Bueno, pelas informações. Eduardo Bueno trazendo informações para nós importantes hoje, portanto, do ciclo 2 do pagamento do auxílio emergencial, hein? Os órgãos de controle do Estado estão de olho nas prefeituras do Maranhão, que receberam aí mais de 7 milhões de reais nesse período de pandemia. É que, muitas vezes, o recurso público que deveria combater a Covid-19 acaba, infelizmente, sendo desviado ou utilizado de forma irregular. Contratos suspeitos estão sendo investigados. De acordo com dados da Controladoria Geral da União, o Maranhão recebeu até julho mais de 7 milhões de reais para ações de combate à pandemia da Covid-19. A aplicação correta desse recurso pelos gestores é alvo de fiscalização constante, que envolve, além da própria CGU, o Tribunal de Contas do Estado. Os gastos, que estão sendo feitos com essa rubrica, o combate à Covid, na verdade, ele está sendo feito por vários órgãos de controle, alguns se conversam, e dentro da peculiaridade do trabalho de cada um, o trabalho de um avança para o outro, Então, temos aqui o caso do Tribunal de Contas, que trabalha também sobre isso, Ministério Público Estadual, Procuradoria da República, Polícia Federal, Secretaria de Fazenda, tem vários órgãos que trabalham. Um dos mecanismos de controle é o Sistema Nacional de Questionários Eletrônicos, ferramenta que possibilita o levantamento de dados com base em informações fornecidas pelas prefeituras. Foi apresentado para os 217 municípios, Eles responderam, essas respostas tinham que ser apresentadas para o tribunal até o dia 30 de julho. A partir da resposta dos fiscalizados, com base na nossa resolução 327, que trata das ações de fiscalização da Covid, nós vamos consolidar todos os dados que foram apresentados com as ações que foram desenvolvidas no Tribunal de Contas. Com base nesse trabalho, foi desencadeada no começo do mês a Operação Falsa Esperança, que investigou possíveis irregularidades em 3 prefeituras no estado. Foram cumpridos 4 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão. Outras contratações suspeitas também já estariam na mira dos órgãos de fiscalização. Foi feito o cruzamento das bases de dados, das folhas de pagamento do auxílio emergencial com servidores municipais e do estado do Maranhão. E daí, assim, a gente detectou mais de 80 mil servidores recebendo indevidamente auxílio emergencial.
Agora nós vamos atualizar para você os números da Covid-19 aqui no estado. Nas últimas 24 horas, o número de pacientes recuperados no Maranhão chegou a 1.300, hein? Passam agora de 137 mil o número de recuperados no estado. Na tela, os números do último boletim da Secretaria de Saúde do Maranhão: 148.923 casos confirmados, 8.285 ativos, o número de óbitos 3.402, como eu falei, recuperados 137.236. 92 casos em São Luís, os registros dos novos casos, 12 em Imperatriz, 1.143 nas demais regiões. Esse é o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Nas últimas 24 horas, no Brasil, o número de óbitos diminuiu um pouco dos 1.000 diários dessa semana, da média da semana, chegou a 984. Já os casos novos somam agora 44.235. A taxa de letalidade é agora de 3,2% e claro que cada vida perdida para a Covid-19 a gente lamenta e lamenta muito. Mas o fato é que tivemos aí, nessa semana, uma queda em relação àqueles mais de 1.000 que a gente vem anunciando por dia. Mesmo assim, fica o alerta, vamos usar máscara. Se sair de casa, use a máscara, não deixe de usar esse equipamento tão importante que protege a sua vida, protege aí, a gente pensa, né, na nossa vida e na vida da coletividade também, não é? Então, não é porque a situação está melhorando que a gente deve baixar a guarda, né, em relação à Covid-19. É preciso ficar alerta, você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão, tá bom? Olha, você viu que em Imperatriz algumas medidas vão entrar em vigor agora, novas medidas de enfrentamento à Covid-19? Pois é, por lá na região tocantina, essas medidas entram em vigor para evitar aglomerações em estabelecimentos comerciais, inclusive da cidade. Entre as medidas, a proibição de shows e eventos aos domingos. Vamos ver na reportagem. Devido às ocorrências frequentes de aglomerações nos estabelecimentos de entretenimento da cidade e ao aumento de casos notificados de coronavírus, os órgãos de fiscalização reforçaram ainda mais o trabalho. O último decreto municipal publicado estabelece novas medidas sanitárias para o enfrentamento à pandemia. Entre elas, a lotação máxima de pessoas nos bares e restaurantes, que diminuiu de 60% para 50%. Está proibido também a realização de shows e eventos aos domingos. A medida de restrição ela vem para educar, para prevenir aglomerações, porque a Prefeitura deseja que toda atividade econômica funcione, que nenhuma atividade econômica feche. Basta que obedeçam às normas, os protocolos para não aglomerar, o distanciamento social. Para alinhar o cumprimento do decreto, a equipe de fiscalização conta com o apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e a Associação de Bares e Restaurantes do Sul do Maranhão. Uma parceria de conscientizar mais ainda tanto os nossos associados e os não associados também na cidade toda, para que haja o cumprimento das determinações. Porque a partir do momento que todo estabelecimento cumprir o que determina o decreto, certamente esse local será um local seguro. A Abrazel esclarece que priorizar a vida e o cumprimento do decreto é a melhor forma de enfrentar a pandemia e continuar trabalhando. Nós sabemos que não tem sido fácil viver esse novo normal diante de todas as dificuldades. E é por isso que nós estamos juntos, nos colocando à disposição para contribuir de forma eficiente ao cumprimento das normas estabelecidas ao decreto. Você vê como é que é, né? Houve uma flexibilização. Então, ali você tinha um número em relação a bares e restaurantes, um percentual já mais flexível para abertura, para funcionamento. Só que aí qual foi o problema? É que se flexibilizou, mas na prática as pessoas abusaram. E aí a Prefeitura teve que voltar atrás e com medidas mais rigorosas, portanto, agora relacionadas aí a esse combate à Covid-19 para evitar exatamente aglomerações. Se todo mundo seguir o que está recomendado, aos poucos, né, a vida vai voltando ao normal, entre aspas, mas o fato é que a gente precisa seguir essas recomendações de fato. A gente na segunda-feira vai estar de volta aqui no Bom Dia para saber se no final de semana lá em Imperatriz, portanto, em outras cidades, as pessoas cumpriram essas determinações. Confira agora o nosso giro de notícias. Quem tem entre 20 e 49 anos tem até o dia 31 de agosto para se vacinar na quarta etapa da Mobilização Nacional de Vacinação contra o Sarampo do Ministério da Saúde. A vacina está disponível em 43 mil postos de saúde de todo o país e é a principal medida de prevenção e controle contra a doença.
São mais de 90 milhões de pessoas nesta faixa etária. Até o dia 15 de julho, apenas 4,2% desse público-alvo havia sido vacinado. Por isso, o Ministério alerta sobre os riscos da doença e a importância da imunização. Cerca de 4.400.000 domicílios brasileiros sobreviveram em julho apenas com a renda do auxílio emergencial pago pelo governo federal para enfrentar os desafios econômicos da pandemia de Covid-19. Entre os domicílios mais pobres, os rendimentos atingiram 124% do que seriam com as rendas habituais, aponta estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A ajuda financeira também foi suficiente para superar em 16% a perda da massa salarial entre as pessoas que permaneceram ocupadas. Termina na próxima segunda-feira o prazo para adesão ao Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Municipal. Os contribuintes com débitos municipais podem quitar os valores em pagamentos à vista ou parcelados. De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda, a adesão ao programa pode oferecer descontos de até 100% nos juros e multas para pagamento à vista e descontos graduais para quem optar pelo parcelamento. Acumulada a 8 concursos, a Mega Sena sorteia sábado o prêmio estimado de 52 milhões de reais. O sorteio do concurso 2294 será realizado no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até 7 da noite nas lotéricas de todo o país pelo portal Loterias Caixa. Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega Sena e aplique todo o valor na poupança, receberá cerca de R$ 67 mil em rendimentos mensais. O valor de uma aposta simples da Mega com 6 números é de R$ 4,50. Você vai lá e coloca o seu nome, diz qual bairro que você está em São Luís, qual a cidade que você acompanha o nosso Bom Dia. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai fazer o registro, tá bom? No próximo bloco, vamos falar sobre o Dia dos Bancários e mostrar os dados de uma pesquisa sobre a taxa de ocupação no estado. Você vai ver também, Silva Alves vem aí fazendo um balanço das notícias da área de segurança. Nós voltamos já já com o Bom Dia Maranhão, um instante só. Imagens você tem, olha só, nesse momento da Avenida Daniel de Latouche, imagens ao vivo da capital maranhense, imagens da Avenida Daniel de Latouche, por enquanto informação desse trecho sem acidentes aí e não temos informação de lentidão no trânsito também. O sol já está brilhando na Ilha do Amor, a gente volta daqui a pouquinho. São 7h20 de volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado pela TV Difusora. Olha, mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente aqui nas redes sociais, pessoal que está no Facebook, acompanhando a nossa programação no Bom Dia. Você vai lá e diz qual bairro que você está em São Luís, qual é a cidade que você está acompanhando o nosso Bom Dia também, tá bom? A gente vai mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente aqui no Facebook. A Carolina está com a gente lá na cidade de Estreito. Carlos Augusto e Imperatriz acompanhando a nossa programação também. O Rodolfo Guimarães está com a gente ligado. A Rosiane Souza está comigo. O Carlos Silva está mandando um abraço para toda a equipe da produção. O Carlos Silva, que é o Carlão aí do Turu, mandando um abraço para toda a equipe aqui do Bom Dia. Obrigado, gente, pela audiência que só cresce aqui no nosso Bom Dia. Vamos falar de segurança agora? Vamos falar de segurança sim com o Silvan Alves, que está comigo aqui, que apresentou agora há pouco o Bandeira 2. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Ô, Silvan, a situação agora é a seguinte, os bandidos estão usando carroça para assaltar, Silvan? É, exatamente. A cidade operária, região ali da cidade operária, pelo menos 2 indivíduos numa carroça, surpreenderam o morador. Era, segundo o relógio das câmeras ali da rua, 19h23, ó, ele vem com o celular está refletindo na mão dele, ó. E aí o cara desce da carroça lá. Olha aí, muita moleza, né, rapaz? Na carroça. Ele se lembrou depois que era numa carroça e tentou pegar o celular de volta, mas só que o cara estava com uma arma. Não mostra porque está fora do alcance das câmeras, mas depois ele volta correndo de novo porque o indivíduo lá... E ele desce da carroça também? Ele desce da carroça e pega depois o celular vai lá... da vítima. E aí a vítima, lembra que estava na carroça, já ajudado por outro, tenta pegar o celular de volta, mas só que o indivíduo estava armado e ele teve que voltar. Olha lá, um perigo também, as pessoas... A carroça do mal, né? É, a carroça do mal. Aí, ó. E aí a polícia está usando essas imagens aí para tentar identificar e localizar esses indivíduos aí. Já veio informação de que eles seriam dali da região da bacia, lá da Janaína,
e que eles estariam agindo com uma certa constância lá naquela região ali. A carroça já é conhecida ali. Pois é, a carroça já ficou conhecida lá. Você vê que até o animal ele já está na hora do perder, o animal para lá e já fica esperando. Olha. O cara pegar, já desce da carroça lá, o animal Eu já tinha visto de bicicleta, pois né? Mas de carroça é a primeira carroça vez. Pois carroça não é muito inusitado, comum, não. Né? Às vezes a vítima até deve ter sido levado no espanto, porque para ele foi uma surpresa, né? De repente ele está com o celular, mostra lá. Um trabalhador que está vindo ali passando, não, né? Vindo do trabalho, até uma hora dessa, aí ó. 7 horas da noite. 7 horas da noite, pois Impressionante, viu? Pegar o celular da vítima. Se não tivesse feito o registro do vídeo, talvez a gente não acreditasse. Pois é, não as foi embora pessoas ficam assim incrédulas, né? Poxa, um cara roubando uma carroça, foi embora numa carroça. Mas impressionante. É isso aí. Olha, uma grande quantidade de maconha, gente, foi encontrada no Morro do Alecrim, na região do Coroadinho. Foi isso, Silvano? Exatamente. Um adolescente, não é? Ele já vinha sendo monitorado, porque está sendo feito lá um trabalho de saturação, em função dos confrontos lá que tem ocorrido, que resultaram em mortes agora esse mês de agosto. E aí, esse Morro do Alecrim, que também é conhecido como Cidade de Deus, é uma ocupação ali no antigo local onde era o transmissor da Rádio Capital, Rádio Ibamar e depois Rádio Capital. E aí virou uma ocupação lá, é uma área crítica, não é, onde os tiroteios são constantes e por isso o pessoal da 2ª USC, da Polícia Militar, Unidade de Segurança Comunitária, está fazendo incursões lá. Acabou localizando esse adolescente, não é, que estava com dinheiro trocado, essa quantidade de droga. O que chamou a atenção, Adalberto, é que depois, embora tivesse com essa quantidade de drogas aí, mais a balança de precisão, todo esse apetrecho aí, uma quantidade de droga considerável, ele foi liberado primeiro do que os policiais. Antes dos policiais deixarem a delegacia, ele já foi sair num carro de aplicativo, esse adolescente aí. Obrigado, viu, Silvano? Até segunda. Ok, até segunda. Bom Final dia. De semana, bom fim de semana, hein? Tentando ficar em casa aí, né? Exatamente. O pessoal tem que ter a noção de que é preciso que ainda continue mantendo todos os cuidados. E se sair de casa, o que não deve esquecer? Tem que levar a máscara, exatamente. Exatamente. É o nosso Silvano. Valeu, Silvano. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvano Alves, que apresenta de segunda a sexta o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. Vamos em frente, são 7 horas e mais 24 minutos, 7h24 agora. Bom, vamos ver como é que está o trânsito em São Luís nesse momento, gente. Imagens do monitoramento feito pela Prefeitura da capital. Começa pela Avenida Beira-Mar. Tá bonita essa imagem, hein? O sol já está brilhando forte, o calor aí já dá para sentir aqui na capital maranhense. Olha aí, ó, trânsito intenso nesse momento, em 2 pistas liberadas no sentido centro, mas é intenso o movimento na ponte José Sarney, portanto aí está, nesse exato momento, mas não há informação de acidentes, pelo menos acidentes nesse trecho não temos. Trânsito normal ali na Avenida Beira-Mar e nas imediações. Vamos para a área Itaquibacanga? Olha aí, movimentação intensa também na área Itaquibacanga, assim, pista da direita, veículos que se deslocam para a área Itaquibacanga, da esquerda quem vem para o centro. Um ótimo dia para você que acompanha a gente aí na Gancharia, no Anjo da Guarda, Vila Ibratel, Vila Nova. Olha, eu vou te dizer, tem município no Maranhão que não tem a quantidade de gente que mora na área Itaquibacanga, viu? Região enorme realmente aqui da capital maranhense. Portanto, aí nesse instante, muitas motos você vê nas imagens, principalmente no sentido centro desse instante, mas sem informação de lentidão e de acidentes. Outro ponto da cidade bastante movimentado nessa manhã de sexta-feira, muita gente saindo de casa, Avenida Jerônimo de Albuquerque, câmera colocada no antigo Roque Santeiro e o trânsito vai fluindo aí, ó, nesta avenida, nesse momento, sem informação de acidentes, mas o trânsito é, repito, intenso nesse trecho próximo ao bairro do Bequimão. Abraçar seu Joaquim, rapaz, acompanhando a nossa programação, e Dona Dorinha também aí no bairro do Bequimão, todos os dias acompanhando a nossa programação aqui no Bom Dia Maranhão. Vamos lá, vamos em frente. Agora, Avenida Guaxinduba, região aí de acesso ao centro da cidade, ao Parque do Bom Menino, descida das Cajazeiras, muita gente ali já dando aquela paradinha por conta do semáforo e já seguindo aí com destino ao trabalho. Muita gente indo para o trabalho nessa manhã. Que Deus abençoe o seu dia e dê uma ótima sexta-feira, um bom final de semana para todo mundo também. Aí está, portanto, a movimentação em tempo real no centro da capital de todos os maranhenses. Do centro de São Luís, a gente vai agora para o centro de Imperatriz, a segunda maior cidade do estado. A gente tem imagens ao vivo nesse momento da rua Ceará, cruzamento com a Dorival Pinheiro de Souza, no centro de Imperatriz. Olha aí, também já é intensa a movimentação nesse momento. Bicicleta, carro, moto, todo mundo aí se deslocando no início dessa manhã na segunda maior cidade do estado, Imperatriz, cidade banhada aí pelo rio Tocantins, que a gente viu aí na imagem em tempo real, no comecinho do nosso Bom Dia. Imperatriz recebendo o nosso Bom Dia nessa sexta-feira, o Maranhão inteiro ligado aqui na TV Difusora. O nosso muito obrigado por essa audiência que só cresce. Daqui a pouquinho, imagens em tempo real para previsão do tempo também aqui do nosso Bom Dia. Prestação de serviços para você que acorda cedo e quer e merece muita informação, a informação que você precisa está aqui
na TV Difusora. Segundo o IBGE em São Luís, segundo o IBGE, é o 15º município mais populoso do Brasil. A gente vai saber mais detalhes agora com o Eduardo Ericeira, que está comigo aqui ao vivo. Eduardo Bueno, o Ericeira está voltando segunda-feira de férias, né? Está voltando o nosso Ericeira semana que vem. Bueno está comigo falando sobre esses dados do IBGE, está ali checando os últimos detalhes. Bueno. Oi, Adalberto, estava dando uma checada aqui sim e confirmando aquilo que você já bem me disse, viu, Adalberto? Com relação aí, você já bem disse aos nossos telespectadores. São Luís agora é a 15ª cidade mais populosa do Brasil. A gente tem os números aí do IBGE. Eles, inclusive, mostram que a capital maranhense tem, nesse momento, 1.108.975 habitantes. Só para você ter um panorama geral das 17 cidades mais populosas do Brasil, elas têm uma população hoje estimada em 46.400.712 habitantes. Isso aí a gente está falando das 17 maiores cidades do Brasil. Elas estão hoje ocupando 21% ou 21% da população total do Brasil, que é de 211.755.692. Esses 21% estão nesse momento nessas cidades. Outro dado interessante, viu, Adalberto, desse levantamento feito pelo IBGE, foi que São Luís agora, ou ela continua sendo, a 4ª cidade mais populosa do Nordeste, estando atrás apenas de Salvador, que é a cidade mais populosa aí da nossa região. Depois, na sequência, vem Fortaleza, a capital do estado do Ceará, e em seguida vem a cidade do Recife, a capital do estado de Pernambuco, a cidade do Recife. Então, são essas 4 cidades, incluindo São Luís, as mais populosas. Agora, Adalberto, a gente também precisa explicar para a população que esse levantamento ele é feito através de estimativa, ou seja, eles utilizam dados aí do Tribunal de Contas da União referente ao Fundo de Participação dos Municípios. Os dados mais precisos, reais, vêm através de um censo. Deveria acontecer esse ano estava prevista a realização do censo 2020, mas por conta da pandemia do coronavírus, isso não aconteceu, o censo foi adiado para o ano que vem e já existe aí a possibilidade dele ser adiado para 2022, o que ainda está sendo debatido aí pelo Ministério da Economia, junto também com o Ministério da Saúde. Agora, Adalberto, a gente também tem os dados aqui sobre a população de todo o Maranhão. Nesse momento, segundo a estimativa do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós temos aqui no estado 7.114.598 habitantes nos 217 municípios aqui do estado. Isso representa cerca de 3,8%, aliás, 3,4% da população brasileira. A estimativa apontava, então, que no ano passado, nesse levantamento aí feito pelo IBGE, nós tínhamos 7.075.181 habitantes. Então, é o 11º estado mais populoso do Brasil. Agora, Adalberto, esse número também, existe uma estimativa aí de que o Brasil tenha, como eu já bem disse, 211 milhões de habitantes em 5.570 municípios. O município de São Paulo continua sendo o mais populoso, mas a gente também tem aqui o número de municípios com a menor população aqui do estado. Olha só que interessante também esses dados que foram divulgados pelo IBGE. Junco do Maranhão, município que fica aqui no estado, tem 4.392 habitantes. São Félix de Balsas, lá na região sul, tem 4.562 habitantes. Nova York, aquele município que fica aí nas proximidades de São João dos Patos, faz divisa com o estado do Piauí. Nova York do Maranhão tem 4.682 habitantes. São Pedro dos Crentes, outro município aqui maranhense, tem 4.684 habitantes. E São Raimundo do Doca Bezerra, 5.131 habitantes. Eu volto ao estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, Bueno, sempre bem informado. Bueno trazendo curiosidades também aí em relação a esse levantamento, essa estimativa feita pelo IBGE em relação à população. Um abraço aos amigos em Nova York acompanhando a nossa programação. Nova York acompanhando a programação aqui do nosso Bom Dia Maranhão. E você onde que está, hein? Diz pra gente qual a cidade que você acompanha o nosso Bom Dia. Aproveita, vai lá e compartilha com os amigos. Informação nunca é demais. De manhã cedo, melhor ainda, né não? São 7h32, 7h32. Nós vamos falar agora sobre uma pesquisa que trata da ocupação no Maranhão. O estado, você sabe, ainda se destaca no número de trabalhadores informais. E mesmo com o crescimento nos últimos anos, alguns desafios precisam aí ser vencidos em relação à ocupação no estado, como mostra a reportagem de Andressa Miranda.
Enquanto a construção civil apresentou queda na mão de obra na última década, o comércio cresceu. O Maranhão apresentou um leve crescimento de 1,2% de pessoas ocupadas em postos de trabalho. Os dados apontam que desde 2012 houve um aumento na participação feminina na força ocupada de trabalho no Maranhão de 2,9%, um percentual maior do que a média nacional, que é de 1,4%. A pesquisa é do IBGE e aponta um crescimento maior nos últimos 4 anos. Com os dados, é possível traçar o perfil de quem ocupou os postos de trabalho. Do volume de pessoas ocupadas no setor primário no Brasil, tá, o Maranhão contribuiu com cerca de 20% nessa série histórica. Também se perdeu postos de trabalho nas atividades da indústria em geral, transformação e extrativa mineral, e também na parte de construção. As atividades econômicas, isso serve, né, essas 3 atividades. É uma observação que serve para o Brasil e para Maranhão. O comércio foi o setor com maior número de contratações. O comércio é uma das principais molas aí propulsoras da economia do Estado, e aí a gente teve ao longo do ano de 2019 essa força motriz aí movendo a economia. É lógico que os números de 2020, em função até mesmo da pandemia, são bem diferentes. Você ligado com a gente nessa manhã de sexta-feira, ligado com a gente, ligado no Bom Dia Maranhão. Hoje é dia dos bancários. Sobre as condições de trabalho e os desafios da categoria em tempos de pandemia, inclusive, eu converso agora com o presidente do Sindicato dos Bancários no Estado, Eloy Natan. Eloy, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que assistem à TV Difusora. É um prazer estar aqui nesse programa. Eloy, nós vivemos um tempo diferenciado, há uma situação aí, claro, de pandemia que afeta a todos nós, mas nesse cenário, é possível dizer qual é a leitura que se faz a respeito, por exemplo, das instituições bancárias que atuam aqui no país? Os bancários de todo o país, nesse momento de pandemia, sempre estiveram, desde o primeiro dia, na linha de frente do atendimento à população. Inclusive, por diversas leis, tanto estaduais como federais, foram consideradas atividades essenciais às atividades bancárias. E, ao mesmo tempo que esteve na linha de frente, a categoria também ficou mais vulnerável, né, ao vírus. Muitos contraíram a doença, outras dezenas chegaram a óbito em todo o Brasil, mas isso coloca a importância da categoria, mas também coloca aí os desafios que estão colocados hoje, né, diante da tecnologia, do teletrabalho, do home office. Então, a categoria chega nesse mais um 28 de agosto, muito preocupada também quais serão os destinos, né, e o futuro dessa categoria. Como é que vem acontecendo no Estado esse processo em relação às vagas do mercado de trabalho? A gente agora, há pouco, rodou uma reportagem sobre a taxa de ocupação, né, o dado do IBGE. Como é que essa categoria tem enfrentado essa questão nos últimos anos? A gente sabe que a automação é algo que vem acontecendo há muito tempo, mas é possível conciliar essa automação com a garantia de vagas no mercado de trabalho? Como é que o sindicato vem acompanhando aí essas demissões ao longo dos últimos anos, Natan? A categoria bancária hoje tem cerca de 450 mil pessoas empregadas em todo o país. Esse número já foi bem maior, chegou a 1 milhão na década de 80 e 90, e realmente o processo de automação e avanço tecnológico reduziu em muito o número de funcionários. Mas nós acreditamos que hoje esse número é muito aquém para garantir um serviço de qualidade à população. E a gente pode observar isso claramente nas filas que são formadas aí todos os dias, seja agora com auxílio emergencial, mas antes mesmo com os pagamentos de servidores ou o pagamento das aposentadorias e pensões. Nós não somos contrários ao avanço tecnológico, acho que isso é fundamental num país continental como o nosso, mas é fundamental também que haja garantias do atendimento presencial. A gente viu com a pandemia que a necessidade de internet de qualidade aumentou bastante. E o nosso estado, o Maranhão e a região Nordeste ainda está muito aquém de garantir uma internet de qualidade. Daí a necessidade ainda de termos um atendimento presencial. E o que nós temos visto é que os bancos atuam de uma forma homogênea, independente de ser no Nordeste, independente de ser na Avenida Paulista em São Paulo, os bancos estão fazendo de tudo para
impedir esse atendimento presencial nos bancos, obrigar a utilização de canais alternativos que muitas vezes os clientes não têm acesso, gerando aí uma sobrecarga de trabalho àqueles que estão trabalhando presencial ou, no caso, garantindo um atendimento de pior qualidade, seja num lotérico, seja num supermercado, que hoje realizam atividades bancárias, mesmo não sendo bancos. Eloy, tem uma situação que acontece, a gente inclusive fez reportagem, mostrou aqui na TV Difusora, de flagrantes de desrespeito, por exemplo, aos idosos, seja no que diz respeito às filas específicas para esse público, que tem preferência, esse público preferencial, ou na orientação ali no caixa eletrônico. Durante esse período a gente viu que várias agências deixaram de colocar ali um profissional para auxiliar exatamente os idosos e os clientes naquele tipo de operação ali, usando o caixa eletrônico. Vocês também têm informação sobre esse assunto? Por que persiste tanto uma situação que, inclusive, que é ilegal? Exatamente. Essa situação, até complementando antes, os bancos chegaram, inclusive, no início da pandemia, a se comprometer a não realizar demissões. Mas, mesmo nesse período de pandemia, nós tivemos demissões, especialmente nos bancos privados. E o que a gente acaba esperando aí agora no próximo período, infelizmente, é um processo de demissões voluntárias nos bancos públicos. E isso vai gerar situações como essa que você falou. E, realmente, os bancos parecem não estar muito preocupados em garantir esse atendimento, mesmo atendimentos que são obrigatórios por lei, né, que é o caso do atendimento prioritário aos idosos, né? Especialmente nesse momento em que eles são grupo de risco do novo coronavírus, era necessário um atendimento mais rápido, mais eficiente desse setor, né? Infelizmente, a gente tem cobrado, e é necessário nesse momento, apesar dos lucros bilionários, que os órgãos públicos, especialmente PROCON, o Ministério Público do Idoso, possam intervir nesses casos, impondo inclusive multas aos bancos. Nós acreditamos que não tem outra saída a não ser influenciar, intervir aí no lucro do banco, porque isso é que os bancos, infelizmente, sentem. Só nesse momento, quando atingem os seus lucros, é que os bancos vão tomar medidas eficazes no sentido de garantir esse atendimento à população. E é claro também, a população precisa denunciar, tendo em vista que paga tarifas, taxas e juros altíssimos a essas instituições financeiras. Obrigado, Eloy Natan, pela participação, pela entrevista aqui no Dia dos Bancários. Parabéns pela luta, né, dessa categoria e pela resistência, acima de tudo. Natan. Obrigado, Adalberto. A categoria está em campanha salarial nesse momento. Estamos no estado de greve. Possivelmente, na segunda-feira, se as negociações não avançarem durante esse final de semana, a categoria deve entrar em greve em todo o país a partir do dia 31. Obrigado mais uma vez, Natan. Portanto, Eloy Natan, no Dia dos Bancários, já anunciando, inclusive, a possibilidade de greve, estado de greve, portanto, entre os bancários. A gente, portanto, trouxe essa informação também aqui no nosso Bom Dia. Olha, vocês já baixaram o aplicativo do YetGo? Ainda não? Pois olha, vai rapidinho na Play Store ou App Store e baixa logo então, hein? Você vai poder ir e vir com toda a segurança e conforto, com motoristas tops de linha e com uma das maiores empresas de aplicativo de mobilidade urbana do Brasil. É isso mesmo, é só procurar pela YetGo com Y, tá bom? No Play Store ou App Store e aí pronto. Se puder, fique em casa, mas se não der, vá de YetGo. São 7 horas e mais 41 minutos, 7h41. No próximo bloco, o John Coutrin fala sobre a definição do PSDB em relação às eleições de novembro, em especial aqui a Prefeitura da capital. E nós vamos mostrar como foi a visita do ministro do Desenvolvimento Regional aqui ao Maranhão e mostrar também uma campanha de aleitamento materno em Imperatriz. A gente volta já, temos imagens ao vivo para mostrar agora, 7h41, o centro histórico da capital maranhense, imagens em tempo real, uma ótima sexta para você. Voltamos já. Céu Costa está acompanhando o Bom Dia, sabe aonde? No Rio de Janeiro, rapaz, olha só, na cidade maravilhosa. A Lenise Costa está comigo também,
A Josevane Oliveira, a Josi da Vila Palmeira está comigo. O Carlos Silva está lá no Turu acompanhando a nossa programação e muita gente não para aqui, ó, no nosso Facebook, pessoal acompanhando a programação da TV Difusora e compartilhando com os amigos, criando sala de vídeo aqui com o Bom Dia. Muito legal, viu? A gente agradece muito esse carinho e essa audiência. São 7 horas e mais 45 minutos. O ministro do Desenvolvimento Regional esteve no Maranhão nesta quinta-feira para a entrega de 1.000 moradias próprias no interior do estado. Mas antes, ele visitou o residencial José Chagas, aqui na capital. Rogério Marinho chegou à capital maranhense no final da manhã e seguiu direto para o residencial, visitando a obra que recebeu pouco mais de 17 milhões de reais do governo federal para ser concluída. As 256 unidades habitacionais foram entregues no início do mês e beneficiou cerca de 1.000 pessoas na região da Ilhinha. Marileia foi uma das contempladas. Eu morava numa condição não muito boa, mas eu morava lá em caso de necessidade, que eu não tinha condições de pagar aluguel. O ministro falou sobre o novo programa habitacional que deve substituir o Minha Casa Minha Vida e da redução das taxas de juros de financiamentos para a região Nordeste. Nós estamos vivendo um momento em que temos a menor taxa de juros da nossa história, 12% ao ano. Isso só foi possível pelas conquistas que tivemos no Legislativo. Então, as mudanças macroeconômicas, inclusive a reforma previdenciária, é o que permitiu hoje que nós propiciássemos às pessoas mais pobres uma condição de poderem acessar ao sistema habitacional brasileiro. A visita ao Maranhão incluiu ainda a entrega de chaves a 1.000 pessoas na cidade de Barra do Corda. As etapas 1 e 2 do residencial Nova Barra receberam investimentos de pouco mais de 55 milhões de reais do governo federal. Tempo quente na política e nem parece que é sexta-feira. Sexta-feira geralmente é coisa mais tranquila, mas não está nada tranquila no Rio de Janeiro. Por quê, John Coutrinho? Bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Não tá nada, nada bom no Rio, porque... Não está tranquilo nem favorável, por lá. Nem tranquilo nem favorável, porque o governador do Rio de Janeiro, o Wilson, ele foi afastado por uma decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, né? Essa operação deflagrada pela Polícia Federal, Operação Placebo, afasta o governador do Rio de Janeiro e também faz buscas e apreensões e também mandados de prisão em vários estados relacionados. É o Witzel, né? Witzel, o governador do Rio de Janeiro. Bom, por que isso, Adalberto? Vamos explicar para o telespectador. Há aquelas denúncias de superfaturamento, desvios de recursos públicos, de verbas destinadas ao combate ao coronavírus, né? E por conta do período emergencial, foi dispensado licitações e muitos fizeram compras superfaturadas, aproveitaram aí para fazer as farras, né, de compras aí relacionadas a equipamentos para o coronavírus, de combate ao coronavírus. E no Rio de Janeiro não foi diferente. Foi montada uma organização criminosa em que organizações sociais, as chamadas OS, fizeram contratos, celebraram contratos com o governo do Rio de Janeiro. Só que por trás disso, né, dessas licitações direcionadas, essas OS teriam que dar propina para o governo federal, para o governo do Rio de Janeiro, né, verba aí para salvar vidas, mas na verdade acabou virando propina. Como é que era feito o esquema? O esquema era feito da seguinte forma: licitações direcionadas para algumas empresas, entre essas OS, organizações sociais, uma ligada, né, ao secretário de Saúde do Rio de Janeiro e também empresários ligados ao governador do Rio, que passavam propina também através do escritório da esposa do governador do Rio de Janeiro. Então, que aparece na imagem aí. Aparece na imagem, por isso a imagem dela é lá do governador. Então, a informação também aqui, John, é de que o pastor Everaldo tem um mandado de prisão contra ele, né, na residência dele lá no Recreio, né? Sendo cumprido. O pastor Everaldo é presidente do PSC, também envolvido nisso. Então, lá São no 4 equipes da Polícia Federal nesse momento. Isso, inclusive fazendo buscas e apreensões até na residência da primeira-dama. No Palácio, inclusive, das Laranjeiras. O negócio não está fácil para eles, não. Então, essa operação da Polícia Federal, essa decisão de afastamento do Wilson pelo STJ, né, pelo vice-presidente do STJ, e, por enquanto, assume aí, Adalberto, o vice-governador do Rio de Janeiro. É importante destacar
E o vice também, a informação que chega agora, também essa operação também deve alcançar o vice. Então, quer dizer, a situação está cada vez mais complicada. Que também é do PSC. Porque o secretário de Saúde, por que isso aconteceu? Por que a casa caiu? A casa caiu porque o secretário de Saúde delatou todo o esquema. Né? E-mails trocados entre o governador e alguns empresários mostravam também ele pedindo aí para que fosse feito depósitos na empresa do escritório da advocacia da esposa dele, além de interceptações telefônicas em que é citado o governador do Rio de Janeiro. Então, há provas suficientes, porque, claro que o governador não seria afastado de uma hora para outra sem provas. Então, o STJ pediu aí o afastamento do governador do Rio de Janeiro e ele pode até ser preso, Adalberto, diante dos desdobramentos dessa operação da Polícia Federal. Então, a gente vai continuar apurando isso ao longo do dia, porque é uma organização criminosa, é uma pirâmide, em quem comandava essa pirâmide, essa organização criminosa que foi montada ali no Rio de Janeiro, é o governador. E o governador, juntamente com a esposa, participaram disso, e também 2 secretários, inclusive um outro secretário, o Cláudio Tristão, também já foi pedida a prisão dele. Portanto, aí, Adalberto, infelizmente... Segundo a Procuradoria-Geral da República. Infelizmente, a gente lamenta porque o próprio Whitson é militar e foi ex-juiz federal. Deveria dar o exemplo, né, no combate à corrupção. E ele sai com certeza aí com a imagem manchada, porque era a esperança do Rio de Janeiro. A gente lembra que passou pelo Rio de Janeiro tantos governadores, a maioria presos. Recentemente, Sérgio Cabral e tantos outros, Garotinho. Parece que o Rio de Janeiro não tem sorte mesmo com o governador. Vamos aguardar as investigações e a conclusão aí desse caso. Bom, vamos falar da novela Tucana, é mais um capítulo, né? Cenas dos próximos capítulos. John já adiantava aqui algumas dessas cenas, inclusive essa semana o Ponto e Vírgula entrevistou o Wellington do Curso. Sim. Mas tem mais uma novidade aí sobre o PSDB. Qual é o capítulo de hoje, John? Talvez o capítulo final, Adalberto, porque acho que o sonho do Wellington do Curso de ser candidato a prefeito esse ano acabou. Porque daqui a pouquinho, 10 da manhã, daqui a pouquinho, o Diretório Municipal se reunirá e anunciará a posição do PSDB aqui em São Luís, a posição dos tucanos. Então foi antecipado, porque a previsão inicial era para a semana que vem, né? Era para a semana que vem, já anteciparam. O Wellington até falou que ia conversar com o deputado Eduardo Braz para tentar um acordo com ele, mas já anteciparam essa decisão para hoje, 10 da manhã, na sede do Diretório Municipal. O presidente municipal, ex-vereador Roberto Rocha Júnior, vai dizer, primeiro, qual a posição do PSDB, quem irá apoiar e por que irá tomar essa decisão. O mais provável, Adalberto, é que o PSDB marche, faça parte do projeto aí do pré-candidato Eduardo Braz do Podemos. Então é mais um partido que vai encampar aí o projeto de Eduardo Braz dentro de um acordo que nós falamos durante toda a semana, que reforçado. Roberto Rocha disse publicamente, o senador Roberto Rocha em 2018, que o Eduardo Braz abriria mão da pré-candidatura dele ao governo para apoiar o Roberto Rocha e, em contrapartida, o PSDB apoiaria o Braz nas eleições deste ano. E isso vai ser cumprido. Pena que o Wellington só veio acordar agora, porque todo mundo sabia que isso ia acontecer, mas o Wellington acreditava, acho que até hoje ele não acredita, Adalberto, que será pré-candidato a prefeito de São Luís pelo PSDB. Mas vamos aguardar, pode ter surpresa também, vai que eles mudem de ideia, né? Vamos aguardar. A partir de segunda-feira a gente dá, inclusive, aqui a agenda dos pré-candidatos a partir de segunda aqui no nosso Bom Dia também. Obrigado, e segunda-feira, só lembrando, anúncio do MDB também aqui em São Luís, quem o partido irá apoiar. Vamos acompanhar. Obrigado, John. Bom final de semana. Até segunda. Se sair, máscara, hein? Não esquece. Isso. Se sair, máscara. Vamos lá, gente. Vamos em frente. Aqui com o nosso Bom Dia nessa sexta-feira. Bom, agora a gente quer saber o seguinte, vai chover? Essa é a pergunta, a resposta você tem aqui na tela comigo. A gente tem inclusive imagens em tempo real nesse momento da cidade de Imperatriz. As imagens são do climaauvivo.com. Olha que imagem linda, imagens do climaauvivo.com. Imperatriz hoje deve ter céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva. Por lá, a mínima vai ser de 21 e a máxima 36 graus. Olha aí, imagens do centro de Imperatriz, pessoal já acordando, começando o dia. Você vê aí pelas vias da cidade, a movimentação já vai aumentando, é natural. Essa aqui é uma região extremamente importante aqui do estado, cidade banhada pelo rio Tocantins. É a região tocantina recebendo o nosso abraço nessa manhã de sexta-feira.
Bom, agora a gente vai mostrar imagens em tempo real de São Luís. Nós vamos ver imagens ao vivo da capital de todos os maranhenses. Bela imagem também. Você tem um centro histórico aí ao fundo, a ponte José Sarney aqui à esquerda. E para hoje, qual é a previsão do tempo aqui na capital, hein? Para hoje é o seguinte, em São Luís, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva, mas uma chuva isolada. A mínima é de 25 graus, a máxima chega a 33 e a sensação térmica, você sabe, é quase 40. Tá muito quente, né, gente? Vamos lá, vai ser assim essa sexta-feira. Agora a gente vira a chave para mostrar mais uma cidade com imagem em tempo real, Açailândia. Imagem em tempo real, é agora. Imagens do climaauvivo.com. Açailândia hoje com sol, com algumas nuvens, não chove por lá. Mínima de 25, máxima de 38 graus. Está aí a bela cidade de Açailândia, também um polo econômico importante aqui no estado, uma grande cidade do Maranhão, com imagens em tempo real, tá meio nublado ali, né, no fundo. Meio nublado. Parece até que está chovendo ali do lado esquerdo, né? Nuvens de chuva realmente aí nessa imagem que a gente tem do alto, para você ter uma ideia aí da cidade de Açailândia. 3 cidades a gente já falou e mostrou a imagem em tempo real do tempo. Agora vamos ver mais 3? No nosso mapa, a parceria com o LabMet, Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Mais 3 cidades a gente mostra para você. Vamos lá? No nosso mapa aqui. Vou tocar de novo para ver se... Aí, agora sim. Funcionou em Caxias, São Bento e Barreirinhas. Caxias, vamos lá? Céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, 21 de mínima, 34 de máxima. São Bento hoje, terra do nosso Marcos aqui, cinegrafista. Céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva isolada, 25 de mínima, 32 de máxima. Alô, Barreirinhas, portal de entrada dos Lençóis Maranhenses. Céu parcialmente nublado, com possibilidade sim de chuva, mas uma chuva isolada, 23 de mínima, 33 de máxima. Previsão do tempo para todo o estado. Parceria nossa com o Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Estamos em frente. E agora, olha, vamos falar lá em Imperatriz, além de divulgar a importância do aleitamento materno, o Agosto Dourado também está sendo, gente, uma oportunidade de melhorar o estoque do banco de leite das maternidades. A gente vai ver agora na reportagem. A campanha do aleitamento materno é intensificada ao longo do ano e ganha força no Agosto Dourado, mês dedicado a várias ações de esclarecimento sobre a importância da amamentação. Em 2020, algumas estratégias da campanha foram impactadas pela pandemia do novo coronavírus. Foi aí que a equipe do Hospital Regional Materno-Infantil resolveu desenvolver um trabalho de divulgação nas emissoras de TV, rádio e redes sociais. Nós utilizamos a mídia para estar incentivando o apoio ao aleitamento materno exclusivo, ou seja, a amamentação até o 6º mês de vida. Além de incentivar a amamentação, o Agosto Dourado reforça a divulgação do banco de leite, que hoje está com o refrigerador lotado. Mas a quantidade de leite disponível para os recém-nascidos que estão internados nos 63 leitos de UTI ainda é pequeno. O que tem aqui pode durar cerca de 10 dias apenas. No hospital, o leite para doar passa por uma pasteurização e fica armazenado à disposição dos recém-nascidos. Estando tudo ok com o exame da mãe e com o processo de pasteurização desse leite, esse leite é liberado para os recém-nascidos do Hospital Regional. No corredor do hospital tem uma caixa onde os vidros podem ser depositados. A campanha para a arrecadação de leite vai além. É que os frascos para a coleta de leite materno também podem ser entregues nas unidades básicas de saúde, na Vila Nova, no Santa Rita, Boca da Mata, na Vilínia e aqui na Nova Imperatriz. E para as mamães em condições de amamentar os filhos, a dica da dona Deusenira é não desperdiçar esse momento. Experiência de quem amamentou 5 filhas. A amamentação é muito importante na saúde do bebê. Inclusive eu tenho 2 netos que não tiveram problema nenhum, porque a mãe amamentou até o tempo certo. E aí os mais velhos já estão comendo comida normal e nunca tiveram problema nenhum. Por isso que é importante amamentar. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você tem no Portal MA10. Bom final de semana. Imagens você tem agora ao vivo da capital de todos os maranhenses. É assim que a gente encerra o nosso Bom Dia de hoje, né? A gente volta segunda, hein? Final de semana com paz, com saúde. Use máscara. Tchau, tchau. A gente volta na segunda-feira depois do Bandeira 2. Imagem do Centro Histórico de São Luís. A gente volta segunda. Tchau, tchau.